Olá, pessoal! Então a gente vai começar a formação que foi planejada para ser desenvolvida pensando especificamente nos agentes que trabalham nas creches, né, com um tema que está diretamente relacionado ao trabalho desses profissionais, que é a rotina. O cotidiano da creche ele se organiza de uma determinada forma e dentro dessa forma de organização a gente tem a questão dos momentos, dos cuidados individuais. Então esse é o tema desse nosso primeiro encontro, desse nosso primeiro momento de formação, a rotina e os cuidados individuais. Uma das questões que a gente precisa tratar quando fala desse assunto é entender o conceito de rotina. No campo da educação infantil, a gente tem a rotina como sendo entendida como um modo de organizar o tempo e os espaços na instituição, mas tem também uma ideia de rotina que muitos professores colocam no planejamento, que seria assim um primeiro momento do dia. Rotina, aí o que seria isso? É chegada, a musiquinha, que muitas pessoas ainda trabalham assim, a musiquinha do bom dia, do boa tarde, aí faz a janela do tempo, aí faz a chamadinha. Então, para alguns professores, esse momento inicial com as crianças é chamado de rotina, porque dá uma ideia de que assim, aquilo que se faz todo dia do mesmo jeito. Então, essa é uma concepção de rotina que a gente vai ver que não necessariamente a gente precisa compreender a rotina dessa forma. O que a gente faz todo dia do mesmo jeito, numa mesma sequência. Muitas vezes essa é a lógica da organização institucional. As coisas se repetem todos os dias. Mas a gente pode entender rotina como todos nós temos na vida, Todos nós temos uma rotina, um modo de funcionar na nossa vida, um horário para acordar, o que a gente costuma fazer logo que acorda, como é que a gente se arruma, como é que a gente vai para o trabalho, como é que a gente chega, o horário de janta, a rotina com o filho, a rotina, como é que a nossa vida cotidiana se organiza. E não necessariamente a gente faz todos os dias exatamente as mesmas coisas, do mesmo jeito, nos mesmos horários. A rotina, então, dá uma ideia de estabilidade nessa nossa organização cotidiana, regularidade. A Maria Carmen Barbosa fez uma pesquisa sobre rotina na educação infantil. Tem um livro chamado Por Amor e por Força, que ela vai tratar dessa questão. Então ela mostra como que os profissionais da educação infantil entendem rotina nessa lógica de algo que se repete todos os dias da mesma forma, mas ela vai apresentar um conceito de rotina que ela chama da rotina como uma categoria pedagógica que envolve 4 elementos: o tempo, o espaço, as atividades e os materiais. Então isso é importante da gente guardar, Entender rotina como uma forma estável de organização do tempo, do espaço, das atividades e dos materiais, Não necessariamente todo dia da mesma forma, Então é importante que vocês possam, a partir desse momento, refletir, olhar para como o que vocês chamam de rotina é vivido na creche onde vocês estão. O que é rotina na instituição onde vocês estão? Porque talvez para cada instituição vai ter uma compreensão, os especialistas aí, as próprias ADEBs que acompanham o planejamento das professoras e quem sabe as professoras que também possam estar assistindo a esse vídeo, participando da formação talvez de uma forma mais integrada em cada creche, CCAIC, tentem perceber, será que tem algum professor que coloca no seu planejamento esse rotina, como essa ideia de como as crianças chegam, aquele momento inicial de cada dia? Isso é um ponto. O outro ponto é como que a nossa instituição está entendendo rotina no sentido dessa organização do tempo. Do tempo e dos espaços. Não vou nem entrar na questão de atividades e materiais nesse primeiro momento, porque muitas vezes a gente vai pensar em rotina naquele quadro de horários que se organiza. Chegado, café da manhã, quais turmas no café da manhã, em que sequência, se o café da manhã é no refeitório, se a gente leva para a sala, ou a hora do banho, a hora do almoço, a hora do descanso.
Então, basicamente, olhem, né? Tentem pensar juntos como é que a rotina da nossa instituição está organizada. É todo dia exatamente da mesma forma? A gente organiza os momentos de cuidados individuais, que é o foco da formação de hoje, de uma maneira que todas as crianças vivam aquela situação no mesmo horário, né? O café, o almoço, o descanso e o banho, né? São todas, é o grupo inteiro ao mesmo tempo, né? Olhem para como essa organização do tempo e do espaço é vivida, é construída na unidade de vocês, né? E aí pensem, será que isso poderia ser organizado de outra forma? Será que a maneira como a nossa rotina está organizada tem funcionado bem? Tanto para os adultos profissionais que estão aí diretamente envolvidos, né, com esses momentos com as crianças, quanto para as crianças. Estamos atendendo as crianças no que são as necessidades delas, né? Ou há uma lógica, né, que no campo a gente chama de adultocêntrica, né, que o centro dessa lógica é o adulto, é a dimensão institucional e não as necessidades das crianças. A gente vai falar hoje, né, de momentos de alimentação, do banho e do descanso, né? Nessa questão, o descanso é algo que chama a atenção, né? Porque a grande maioria das nossas instituições trabalha com a ideia de um horário de sono para todas as crianças. E aí muitas vezes não é nem todas as crianças de uma mesma turma, né? São todas as crianças, todas as turmas daquela instituição dormem no mesmo horário e as crianças têm que dormir, né? Em boa parte dos espaços nem se tem uma alternativa para aquela criança que talvez não queira dormir naquele horário, né? Ou ela dorme alguns dias, mas naquele dia ela não quis dormir. Será que a gente pensa nisso como instituição? A gente tem alguém, algum profissional, algum espaço que esteja preparado, organizado para talvez essas crianças que não queiram dormir terem a opção de fazer alguma coisa? Um cantinho de livro, uma sala em que a gente possa disponibilizar alguns brinquedos, ou dentro da própria sala de cada grupo existe essa possibilidade, ou a gente tem a lógica de que vai atrapalhar os outros que querem dormir, né? Mas a gente vai falar sobre o descanso já com um pouquinho mais de calma, né? De tentar entender como é que a gente organiza isso e, na verdade, de quem é a necessidade, né, desse descanso para todos ao mesmo tempo. Assim como o momento de alimentação, como é que a gente vive o momento do café da manhã, do almoço, da janta, do lanche das crianças na creche, né? Vão todos? É no refeitório? Como é que fica o refeitório nesse momento, né? A gente leva 2, 3, 4 turmas ao mesmo tempo? Como é que é isso, né? Como é que a gente está sentindo esse momento da alimentação? É tranquilo? A gente consegue dar uma atenção às crianças? Ou a gente trata, né, põe os pratos, vai botando os pratos de todos iguais, né, por exemplo, independentemente de se essa criança come mais, aquela come menos, se essa gosta de comer mais feijão e a outra gosta de comer mais arroz. Será que a gente está tendo tempo para conhecer as crianças nesse sentido, né, e organizar a refeição de uma forma que atenda às individualidades, às especificidades, né? E a questão do banho também, né? Como é que está o banho organizado na nossa unidade escolar, né? Aquele horário, aquela 1 hora e meia em que a gente tem que dar banho em todas as crianças da turma, ou a gente tem horários de banho ao longo do dia, né? Faz diferença? Não faz diferença? Então, nesse primeiro momento, o convite é que vocês possam olhar para a rotina da instituição onde vocês trabalham, como que ela está organizada e esse funcionamento desse jeito está atendendo a quem, especialmente, né? Porque a gente precisa lembrar que o grande foco do nosso trabalho são as crianças e as necessidades das crianças.